este é o momento em que nós queremos ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus, através do seu Santo Espírito. Eu quero ser apenas um canal, um instrumento, que não seja minhas palavras, mas que sejam as palavras do Senhor a nós, a todos nós nesta noite. Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e bendito nome de Jesus, nós buscamos a Tua face em oração, te dando graças por este tempo de louvor, de adoração na Tua presença. Continuaremos ainda, Senhor, te louvando, continuaremos ainda te adorando, ó Deus, no nosso espírito. Neste momento, ó Deus, em que nós iremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, a comunicar, Senhor, a cada um de nós, os Teus filhos, aquilo que é o Teu querer, aquilo que é a Tua vontade. Quero ser, ó Deus, apenas um canal, um instrumento através de quem o Teu Espírito Santo venha comunicar a cada um de nós, os Teus filhos, aquilo que é o Teu querer, Senhor, aquilo que é a Tua vontade. Ó Deus, abra a mente, Senhor, e o coração de cada um de nós, os Teus filhos, que tenhamos entendimento, compreensão da Tua palavra, e mais do que isto, ó Deus, que nós possamos viver a Tua vontade, viver aquilo que o Senhor tem para nós. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Em nome do Senhor. Gostaria que você que tem sua Bíblia pudesse abri-la agora no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. A bem da verdade, um versículo que nem há necessidade de nós abrirmos as Escrituras para podermos recitá-lo, não é? Mas conforme costumamos fazer, vamos então ler João capítulo 3, versículo de número 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler juntos esse versículo, irmãos? E preste atenção, desde a hora que nós chegamos, desde a hora que nós começamos o culto, é responsabilidade de cada um de nós estarmos ligados ao trono da graça. Amém, irmãos? Amém? Mas eu peço a você que a partir deste momento, que a tua atenção se redobre, para você realmente não dispersar, e ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Então vamos juntos recitarmos esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje pela manhã, quando eu me levantei e busquei ao Senhor uma palavra para compartilharmos no dia de hoje, me veio ao coração este versículo que nós acabamos de ler. E juntamente com esse versículo me veio também um tema para esta mensagem. E o tema da mensagem desta noite para nós é: constrangidos por seu amor. Amém, irmãos? Constrangidos pelo seu amor. Constrangidos pelo amor do nosso Deus. Eu sempre, irmãos, parto da premissa, de que alguém que no final de domingo deixa a sua casa, ou qualquer outra coisa, para estar dentro de um templo, ou para estar participando de um culto, mesmo aquele que está à distância, é porque se trata de alguém que tem interesse sério nas coisas de Deus. Amém, irmãos? É alguém que deixa a sua casa num final de domingo, sabendo que amanhã é segunda-feira, dia de luta, dia de trabalho, de batalha para todos nós, e se dispõe a estar dentro de uma igreja. Eu parto dessa premissa, que este homem, que esta mulher, que este jovem, não está para brincadeiras, mas para levar as coisas de Deus com muita seriedade, com muita responsabilidade. Amém? E isso, irmãos, me traz alegria para o meu coração. É porque eu imagino, não é o caso nosso, nem nunca foi, mas eu imagino de repente alguém fazendo uma palestra, trazendo uma mensagem para um auditório que não estivesse interessado naquilo
que está sendo ministrado. Seria frustrante, seria realmente uma perda de tempo. Mas não é o caso nosso aqui não. Eu tenho convicção absoluta. E isso alegra o meu coração, porque eu tenho certeza plena que aquilo que Deus preparou para nós nesta noite vai fazer com que nós saiamos daqui deste culto ainda melhores do que nós chegamos. Amém, irmãos? Nós lemos aqui este versículo de João, capítulo 3, verso 16, conhecidíssimo de toda a igreja, de todos nós. O Senhor me deu um tema que eu já passei, constrangidos por seu amor. Mas eu gostaria, irmãos, de iniciar esta palavra falando de algo muito importante, muito interessante. E você que caminha já com o Senhor, ainda que esteja dando, quem sabe talvez os primeiros passos, se tem alguém aqui nesta condição, não sei, mas aquele que caminha com o Senhor, certamente já deve ter ouvido falar em algum momento, e às vezes até nós próprios já falamos isso, nós vivemos hoje no tempo da graça, nós vivemos hoje na dispensação da graça, hoje nós não vivemos mais no tempo da lei, a lei é lá da antiga aliança, a lei é lá do Velho Testamento, de certa forma até comum se ouvir isso e às vezes até falar desta forma. Mas quando nós analisamos com um pouco mais de profundidade, nós vamos chegar à conclusão de que lei e graça sempre existiram. Amém, irmãos? Desde o Éden, desde o jardim do Éden, quando Deus colocou ali o primeiro casal, nós já podemos encontrar a lei e a graça caminhando juntas. E hoje não é diferente, e será assim até o final. Não vivemos hoje no tempo da graça como se não tivéssemos sujeitos a nenhum tipo de lei, a nenhum tipo de ordenança, de forma alguma. Como também não olhamos para o passado, dentro do Velho Testamento, e não enxergamos, não encontramos ali a graça do Senhor. Então, o primeiro tópico nosso aqui é lei versus graça. Muitas vezes se diz que a lei é algo da velha aliança, contida no Velho Testamento, e que hoje vivemos no tempo da graça, na nova aliança, expressada no Novo Testamento. Isto não é totalmente correto, porque a lei e a graça existem desde o Éden, e caminham juntas até agora, porque a lei nunca foi abolida. Eu gostaria de ler com você Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 19. Mateus capítulo 5, verso 17 ao 19. Vamos ver o que diz aqui o texto sagrado. Aqui é o Senhor Jesus falando. É o Senhor Jesus dizendo: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que, até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Segura este versículo, Ângela, por gentileza. Olha que interessante. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Eu pergunto para vocês, igreja do Senhor, os céus e a terra já desapareceram? Sim ou não? Não. Se o céu e a terra ainda permanecem, significa que a lei também permanece. Amém? É claro que nós vamos ter entendimento e compreensão a respeito disso. Próximo versículo. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Então, o que é que nós encontramos, o que é que nós enxergamos? Nós enxergamos a lei, permanecendo, subsistindo, até porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz, Ele não veio para abolir, Ele veio para cumprir, e enquanto existir céu, enquanto existir terra, existirá a lei. O pastor disse há pouco, que a lei e a graça, elas caminham juntas desde o Éden. A lei do Senhor para o homem,
no jardim do Éden era que de toda a árvore do jardim comereis livremente do seu fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrereis. O que é isto, irmãos? Quando o Senhor disse a Adão, olha, de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam do seu fruto, porque o dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Isto era uma lei, isto era uma ordem, sim ou não? Então, significa que lá no Éden já existiu lei. Nós estamos acostumados às vezes a dizer, e a própria palavra de Deus, ela diz, mas nós temos que ter a interpretação, o discernimento. A lei foi dada lá no Sinai, a lei foi dada através de Moisés. Então nós passamos a imaginar que a lei existe a partir de Moisés, que a lei existe a partir do Sinai. É verdade que a lei que foi dada ali no Sinai, a lei que foi dada a Moisés, foi a lei dada aos filhos de Israel, porque Deus estava tratando ali com os filhos de Israel. Mas a lei, para todos os homens, nós já observamos a sua existência a partir do Éden, a partir do momento que Deus cria o primeiro homem, o primeiro casal e coloca ali. De todos os frutos de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, porque se assim fizer, vocês vão morrer. No entanto, meu querido irmão e irmã, Adão e Eva morreram imediatamente após terem comido do fruto. Adão e Eva, desobedecendo à vontade de Deus, foram fulminados, caíram mortos ali ao comer do fruto que o Senhor havia ordenado para que não comessem? Não, ao contrário disso. Adão e Eva comeram do fruto proibido e, no entanto, no dia em que comeram, não morreram. Adão viveu, ao todo, 930 anos, gerando filhos e filhas. Nós sabemos disso, a palavra de Deus declara. Mas então o que aconteceu? O Senhor deu uma lei, o Senhor deu uma ordem, uma ordenança. Falou, vocês não comam, porque o dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Eles desobedecem, eles comem do fruto que não deveriam ter comido, e no entanto eles não morrem. Ao contrário, eles vivem e vivem muito tempo, 930 anos, e geram filhos e filhas, diz a palavra de Deus. E por que Adão e Eva não morreram? Porque a graça os alcançou. Amém? Então, desde o jardim nós encontramos a lei e encontramos também a graça. A graça do Senhor os alcançou. E como foi que a graça do Senhor alcançou aquele primeiro casal ali no jardim do Éden? O texto sagrado vai nos dizer que o Senhor imolou um animal. A palavra de Deus ela não é explícita em relação a este animal, mas eu creio no meu coração, eu sempre falei isso e continuo dizendo, eu creio no meu coração que aquele animal que foi imolado lá no Éden foi um cordeiro, embora o texto sagrado não é explícito, conforme o pastor já disse. O Senhor imolou um animal, um cordeiro, e da pele deste animal fez túnicas para cobrir a nudez do primeiro casal. Ali estava, queridos irmãos, querida igreja, a manifestação da graça de Deus. O Senhor deu uma lei, o Senhor deu uma ordenança para que o homem obedecesse, mas no momento em que o homem desobedece, e no momento em que o homem não cumpre as exigências da lei, o Senhor, pela sua graça, preserva a vida daquele homem, imolando um animal e cobrindo a sua nudez. Os irmãos conhecem a história. A palavra do Senhor diz que na viração do dia, o Senhor vem, chama por Adão, Adão se esconde, o Senhor insiste em chamá-lo, e ele diz, Senhor, eu estava nu, e me escondi da tua presença. E então é aquele diálogo entre o Senhor e o homem, a mulher. Como é que você descobriu que estava nu? Comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi? E a palavra de Deus vai dizer então, que o Senhor imola esse animal. Gênesis capítulo 3, versículo de número 21. Vamos ler.
E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Para que isto acontecesse, é óbvio, teve que morrer um animal, teve que morrer um cordeiro. E aí você presta atenção, é Deus falando comigo, Deus falando com você, Deus falando conosco nesta noite. O inocente morrendo no lugar do pecador. O que é que tinha aquele animal, o que é que tinha aquele cordeiro com a desobediência de Adão e Eva? O que é que tinha, qual era a relação entre aquele cordeiro e a desobediência daquele primeiro casal? Foi para o cordeiro, foi para o animal que Deus disse, olha, você não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, foi para o homem. Mas se foi para o homem que Deus deu a ordenança, e se foi o homem que desobedeceu a ordem de Deus, o que é que tinha aquele animal com o pecado, com a desobediência daquele primeiro casal? É exatamente aquilo que eu escrevi aqui. O inocente morrendo no lugar do pecador. A partir daí, se estabeleceu o fundamento da redenção pela graça. A morte de um inocente no lugar de um pecador. A morte de um inocente no lugar de um pecador. Este é o fundamento da redenção pela graça. Nós estamos aqui nesta noite, irmãos, para celebrarmos a ceia do Senhor, conforme fazemos todo segundo domingo de cada mês aqui nesta igreja. E o que é que nós relembramos aqui? Este culto memorial é para relembrar o quê? É para relembrar justamente a morte de um inocente no lugar de um pecador, ou no lugar dos pecadores. Por isso nos lembramos do versículo que lemos aqui no início. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem que a palavra de Deus, ela nos faz entender que a justiça divina, ela exige não apenas a morte de alguém, e no caso a morte de um inocente, para perdão dos pecados do homem, mas que este sacrifício, que esta exigência através desta morte, seja também um sacrifício perfeito. Não poderia apenas ser inocente, tinha que ser inocente, mas tinha que ser perfeito. Levítico capítulo 22, versículos 17 ao 22, vai nos dar maior clareza sobre isto. Levítico capítulo 22, do verso 17 ao 22. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer que da casa de Israel, dos estrangeiros em Israel, oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que ofereçam ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem mancha, das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. Segura esse versículo aí. Preste atenção, meu querido irmão e irmã, porque isso também é muito sério. Isso fala comigo, isso fala com você. Nenhuma coisa em que haja defeito. O que é que você tem oferecido ao Senhor? O que é que nós temos oferecido ao Senhor? Preste atenção que o cordeiro, o animal não poderia ser apenas inocente, mas ele teria que ser perfeito. Amém? Você está entendendo isso? Não basta apenas fazer, mas tem que fazer de acordo com a vontade de Deus. Fazer de acordo com a ordenança do Senhor.
Muitas vezes nós queremos fazer, mas queremos fazer do nosso jeito. Queremos fazer da nossa maneira. E não é do meu jeito, nem do teu jeito. É do jeito que a palavra de Deus ensina. Amém, irmãos? É do jeito que a palavra de Deus ensina. Esse foi o grande erro de Caim. Esse foi o grande mal de Caim. Não que ele não quisesse fazer. E daquilo que o Senhor nos deu através de Abraão. E a palavra do Senhor diz: nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. Verso 21. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas, um voto ou oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. Verso 22. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou vigoroso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Então observe bem, meu querido irmão e irmã, que o sacrifício tinha que ser de um inocente, mas que tinha que ser de um inocente sem defeito. Amém? E nós sabemos, nós já ensinamos, já pregamos, cremos assim, que desde o Éden, desde o sacrifício do Éden, depois o sacrifício que se continuou, a geração até que chegasse a Noé, e depois de Noé, até que o Senhor chamasse Abraão, porquanto a terra havia retornado à sua condição de pecado outra vez, e Deus havia feito promessa que Ele não destruiria mais a terra pelas águas do dilúvio, mas novamente a terra se encontrava mergulhada no pecado, de tal forma que Deus no seu coração, resolveu destruir toda a terra pelas águas do dilúvio. Agora a terra volta à sua condição, e Deus então no meio daquela geração chama um homem, Abraão, para que de Abraão Deus faça uma nação sua. Eu vou tirar uma nação do meio do povo, para que seja o meu povo, para que seja a minha nação. Não que este tenha sido o plano original de Deus para com o homem, ao contrário, Deus sempre amou o mundo, conforme nós lemos em João 3,16. Mas o pecado do homem chegou a tal ponto que Deus já não tinha mais condições de conviver com ele. E no entanto, a nação de Israel também falhou. Mas todos os sacrifícios, desde o Éden, durante todo o tempo da lei, e da forma como a lei sempre exigiu, apontava para algo muito importante, ou para alguém muito importante. Aquilo que se fez até então, quando o judeu, quando o hebreu, pegava ali o seu animal, amém. Dentro das características exigidas ali pelo Senhor, aquele sacrifício, apesar de ser um animal inocente, apesar de cumprir todas as exigências, ele ainda era imperfeito, de tal maneira que se deveria repetir, e se repetia frequentemente aquele sacrifício. Cada vez que um judeu, cada vez que um hebreu cometia uma transgressão, ele pegava um animal, levava até o sacerdote imolava aquele animal, sacrificava, colocava sobre o holocausto, e aquele homem voltava para casa justificado. Não apenas o indivíduo, mas também até para a própria nação, que transgredia, que pecava contra o Senhor. O Senhor estabeleceu um dia no ano, chamado dia da expiação, em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, onde estava ali a arca da aliança, o propiciatório, e com o sangue de um animal ele aspergia, pedindo o perdão sobre o pecado da nação. Mas ainda assim aquilo era imperfeito, porque ano a ano aquilo precisava ser repetido.
Amém, igreja? O sacrifício para perdão do pecado do indivíduo se repetia frequentemente. O sacrifício para perdão do pecado da nação se repetia ano a ano. Mas aquilo tudo era uma sombra do que haveria de vir. Os sacrifícios realizados na antiga aliança eram apenas uma sombra e apontavam para o perfeito e eterno sacrifício que haveria de vir. Tudo aquilo era uma sombra que apontava, cumprindo aquilo que o próprio Deus havia prometido ali no Éden, quando aquele primeiro casal transgride a sua ordem. Aí ele diz para a mulher: mulher, do teu ventre sairá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Amém, igreja? E a palavra de Deus diz, que no tempo estabelecido por Deus, no tempo determinado por Deus, o Senhor Jesus Cristo vem como este Cordeiro inocente, perfeito, para realizar um sacrifício eterno. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer exatamente isso, que no tempo determinado por Deus, e isso é muito importante, irmãos, nós entendermos, o tempo determinado por Deus, o tempo determinado por Deus, e este tempo determinado por Deus, não está no controle do ser humano, não está no controle do homem, não está no controle de absolutamente ninguém. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, os religiosos da época, e eram muitos os religiosos, estudavam a lei, estudavam os profetas, para entender em que tempo haveria de vir o Messias, o Redentor de Israel. E no entanto, por mais que eles estudassem e buscassem compreender, quando se manifestou o Messias, eles não conseguiram reconhecer, não estava no controle do homem. E hoje também, meu querido irmão e irmã, nós esperamos o retorno do Senhor, a segunda vinda do Senhor, mas isso também não está no controle nosso, não está no controle da igreja, muito embora nós estudemos e devemos estudar acerca disto, estudamos a respeito dos sinais, e por todos os sinais que temos visto e por aquilo que diz a palavra de Deus, nós entendemos que a volta, que o retorno do Senhor está muito próximo. Amém, irmãos? Está diante de nós os sinais, mas o dia e a hora ninguém pode afirmar. O dia e a hora ninguém pode dizer. Por isso a necessidade de estarmos sempre vigilantes, preparados para este momento. Porque no tempo determinado por Deus, o Senhor fez então com que se cumprisse a sua palavra, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, onde diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Este Verbo, que se fez carne, Jesus Cristo, o Senhor, o Messias, ele veio justamente para cumprir isso, e nós vamos ver isso na declaração de João Batista, João capítulo 1, versículo de número 29, observe bem. Aqui o texto diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João olhou para Jesus, João estava batizando, João começou a pregar o reino de Deus, as pessoas ouviam a palavra, se arrependiam dos seus pecados, se convertiam e vinham para ser batizados por João. E Jesus também, morando na Galileia, morando em Nazaré, vem agora até o Jordão para ser batizado por João. E quando João Batista olha para ele, João diz o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João recebeu uma revelação do Espírito de Deus a respeito daquele homem que estava vindo até ele. João vê ali não apenas alguém que vem para ser batizado, mas vê ali alguém que seria o Cordeiro de Deus, inocente, perfeito, para um sacrifício eterno. Amém, irmãos? Essa foi a revelação que João teve.
E é interessante, irmãos, porque nesta mesma linha de pensamento, nós vamos ver também a declaração do profeta Isaías, em Isaías capítulo 53, versículo de número 7, o que é que diz o texto? É interessante, irmãos, nós pensarmos aqui, refletirmos neste versículo, onde está dito Isaías, o profeta, dizendo, ele foi oprimido. Quando fala que ele foi oprimido, está se referindo ao Messias de Israel, a Jesus Cristo, o Senhor. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. João Batista, quando viu Jesus, pelo Espírito de Deus, ele discerniu, este é o Cordeiro de Deus, este é o enviado do Pai, para tirar o pecado do mundo. Aqui, o profeta Isaías, não viu Jesus, estas palavras foram ditas 700 anos antes da manifestação do Messias, da vinda do Messias, mas pelo mesmo Espírito Santo, o profeta Isaías recebeu esta revelação, de que aquele que viria, seria morto, mas como um cordeiro mudo, ele não abriria a sua boca, e isso foi cumprido em Jesus, foi cumprido no Messias de Israel. Lembrando nós mais uma vez, o primeiro versículo que lemos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero que você não perca de vista o tema da nossa mensagem, constrangidos por seu amor. Por quê, irmãos? Porque cumprindo-se aqui, aquilo que nós dissemos, a graça, sendo estabelecida através da morte de um inocente. A redenção, o fundamento da redenção, sendo cumprido através da morte de um inocente. Um cordeiro sem defeito, mas que aqui, em se referindo do próprio Filho de Deus, é um inocente, sem defeito, e que vai realizar um sacrifício eterno. Amém, irmãos? Nunca mais, a partir da morte de Jesus lá na cruz, se fez necessário um outro sacrifício de sangue. De uma vez e para sempre, conforme diz o escritor da carta aos Hebreus, não precisa mais que aqueles que creem no Senhor Jesus, conforme diz a palavra, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não precisa mais para nenhum de nós, não precisa mais para nenhum daqueles que creem, um outro sacrifício, porque o sacrifício de Jesus não apenas foi perfeito, mas sobretudo também foi eterno. E é maravilhoso, irmãos, porque quando nós pensamos a respeito disso, vamos ver o próprio Senhor Jesus trazendo um direcionamento. Ao participar da sua última ceia com os seus discípulos, a última Páscoa que Jesus participa com os seus discípulos, o Senhor revela-se a si como o Cordeiro, o Cordeiro pascal, o Cordeiro daquela Páscoa. E lembrando nós, irmãos, que a celebração da Páscoa para os judeus é diferente da celebração da nossa ceia. A nossa ceia é estabelecida conforme a palavra de Deus, lá em Coríntios, nós chegamos aqui, um culto memorial, uma celebração memorial, pequeno pedaço de pão, um pequeno cálice com o suco da uva, trazendo a lembrança ao sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. No entanto, a Páscoa judaica, nós sabemos que ela era uma refeição, ela era um jantar. As pessoas, neste dia, sentavam à mesa para comer, para se alimentar. Este era o propósito. Tanto que lá na igreja de Corinto isso deu problema, porque aqueles que chegavam primeiro comiam demais, os últimos que chegavam já não tinham mais o que comer, então Paulo estabeleceu ordem ali para dizer como é que as coisas deveriam acontecer. Aqui hoje, por exemplo, nós celebramos a ceia apenas como um memorial. Ninguém vem aqui para sentar à mesa para uma refeição, mas no entanto a Páscoa judaica é uma refeição. As pessoas vêm para se alimentar, as pessoas vêm para comer, e é dentro desta perspectiva que Jesus vai falar agora
aos seus discípulos, né, na sua última celebração da Páscoa junto com eles. Lucas capítulo 22, nós vamos ler dos versos 15 ao 20. Aqui é Jesus dizendo aos discípulos, sentado à mesa na celebração da última Páscoa, da última ceia. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Segura este versículo aí, volta para mim. Veja bem, né, para termos boa compreensão, que aqui Jesus está sentado na mesa com os seus 12 para uma refeição. Ele pega o cálice, né, com o vinho e reparte entre os seus discípulos e diz: olha, eu desejei muito comer esta Páscoa com vocês, porque eu não tomarei mais do fruto da vide, não tomarei mais do vinho até que se cumpra no reino de Deus. Né? Também, vamos ver o próximo versículo. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: aqui então Jesus, ele traz um novo sentido para aquilo que eles estavam fazendo ali, naquela última Páscoa que Jesus participava. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Próximo versículo. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ou seja, a partir de agora, vocês não irão mais se alimentar, né, neste dia de celebração, relembrando a saída do Egito, porque esta era o sentido da Páscoa, né, a libertação do povo de Israel do Egito. Vocês não vão simplesmente comer este pão e alimentar o seu físico, porque na verdade este pão é o meu corpo que é dado por vós. E este vinho que eu reparto entre vós, na verdade é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém, irmãos? Aquele cordeiro perfeito, né, aquele cordeiro inocente, ele realizou um sacrifício eterno, conforme já foi dito aqui nesta mensagem. E hoje, meu querido irmão e irmã, nós somos alimentados, né, em nosso espírito, através da carne e através do sangue do Senhor. Quando o Senhor falou isso aos judeus, não exatamente neste momento aos discípulos, mas numa outra ocasião, né, Jesus havia operado um grande milagre, né, a multiplicação dos pães, e os discípulos chegaram até ele, procurando. Jesus chama a atenção deles, eles dizem: que sinal que o Senhor faz para que nós possamos crer em Ti? Moisés nos deu o pão do céu, e o Senhor dá o que para nós? E Jesus disse: olha, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o pão do céu, e eu sou o pão do céu. E digo: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, este não tem parte comigo. E isso gerou uma confusão grande na cabeça de todos eles, porque eles não entenderam o que era comer da carne e beber do sangue. Mas aqui na celebração da Páscoa com os discípulos, Jesus esclarece, né? Este pão é a minha carne, este cálice é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. E isto tem se repetido ao longo dos séculos, como nós vamos fazer daqui a alguns instantes. Comer do pão, relembrando o sacrifício de Cristo lá na cruz, a sua carne dilacerada por nós. Beber do cálice, relembrando do seu sangue inocente, que foi derramado na cruz por conta dos nossos pecados. É disto que trata a palavra de Deus em João capítulo 6, versos 53 e 54.
Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, irmãos? Existem 2 sacramentos dentro da palavra de Deus, né? E o que é um sacramento? O sacramento é algo que tem relação direta com a nossa salvação. São 2 os sacramentos bíblicos. O primeiro deles é o batismo. O Senhor diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Então o batismo não é uma opção, o batismo é uma necessidade, é uma exigência, é um sacramento, né? Tem relação direta com a salvação. E olhando nós para esses versículos, nós chegamos a este mesmo entendimento. A ceia do Senhor também não é apenas uma celebração memorial, mas ela é sobretudo um sacramento. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. No verso 54 vai dizer: o que come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, meu querido irmão e irmã, você que está aqui nesta noite, você que está conosco através desta live, você que me ouviu falar ao início desta pregação, que eu considero que todos aqueles que estão conosco, que estão nos ouvindo, são pessoas que desejam verdadeiramente fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, cumprir os propósitos de Deus. Você precisa ter isso dentro do teu coração. É importante, é necessário. Eu estaria causando mal a você, meu irmão e minha irmã, se eu não lhe dissesse o que eu estou lhe dizendo. Se eu omitisse a você, que você precisa ser batizado, e que você precisa participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas eu não posso fazer isso, isso seria prevaricar, dentro da responsabilidade que eu tenho enquanto pastor. Então, enquanto pastor, eu estou mostrando para você, não é palavras minhas, não é vontade minha, não tem nada a ver comigo, estou lhe mostrando a palavra de Deus, para que você possa ter entendimento, e bom entendimento, que a lei e a graça, elas caminham junto desde o Éden, e isso, conforme já foi lido, enquanto os céus existir, enquanto a terra existir, nenhum tio, nenhum jota, nenhuma pequena letra, nenhum pequeno traço da palavra de Deus será mudado pela vontade de quem quer que seja. Amém, igreja? E isso é importante. É importante para um grupo de pessoas, que querem viver a vontade de Deus. E eu quero viver a vontade de Deus, e eu sei que você também quer viver a vontade de Deus. Então, portanto, isto é necessário que se diga, que participar da ceia do Senhor é uma exigência para todos nós que desejamos a vida eterna, porque só assim, diz o texto sagrado, nós podemos ressuscitar no último dia. O tema da nossa mensagem, conforme já foi dito, eu estou encerrando aqui, eu gostaria até de pedir aos nossos pastores, diáconos e diaconisas, que já estivessem se posicionando para a ministração da ceia, e eu quero encerrar aqui, lembrando o tema da nossa mensagem, que é constrangidos por seu amor, fazer a leitura de 2 versículos da palavra de Deus, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim: porque o amor de Cristo nos... Vamos ler? Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Somos constrangidos por seu amor. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. Verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Você que entregou a sua vida ao Senhor, você que caminha com o Senhor, ou você que tem desejos e está aprendendo para poder caminhar com o Senhor,
tem que entender isso, né, que Ele morreu por todos nós, e tendo Ele morrido por todos nós, nós os que vivemos hoje, não vivemos mais para nós mesmos, diz o texto. Ele morreu por todos, para nós estamos vivendo para nós mesmos, para os nossos interesses, para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos pensamentos, para aquilo que nós achamos. Não é para isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo para Ele. Amém, irmãos? Estamos vivendo para Ele. Precisamos pensar nisso. O apóstolo Paulo tinha uma compreensão tão firme a respeito disso, que ele disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na direção do Filho de Deus, na esperança daquilo que Ele me dará no último dia. Já não vivo eu, mas Cristo Jesus vive em mim. Amém, irmãos? Então tenha isso no teu coração, porque Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho único, um inocente morrendo pelo pecador, um homem perfeito, e o único que poderia realizar esse sacrifício, porque ninguém mais dentre a humanidade, nenhum homem seria inocente. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jamais se encontraria um inocente para poder morrer no lugar do pecador, uma vez que a graça, conforme nós colocamos aqui, que a graça foi estabelecida, o fundamento da graça foi estabelecido, o fundamento da redenção foi estabelecido pela graça, a morte de um inocente no lugar de um pecador. Não se acharia na terra jamais um inocente, e muito menos perfeito. Então precisou que o Pai entregasse seu próprio Filho nesta condição, e realizasse o sacrifício perfeito, e hoje nós somos constrangidos por seu amor, para cumprir a sua vontade. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Eu quero com você agora estar orando e agradecendo a Deus. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, que você busque ruminar esta palavra, compreender esta palavra, colocar no teu coração esta palavra, entender a respeito da lei e da graça, que vivemos na graça sim, mas a lei também ela prevalece. Temos obrigações, temos ordenanças a cumprir, mas que o seu amor nos constrange, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para celebrar o sacrifício do Senhor lá na cruz do Calvário. Feche teus olhos. Enquanto nós vamos orar, eu gostaria que os nossos pastores e os nossos diáconos pudessem estar entrando e tomando aqui a posição. Abra a tua boca e o teu coração, fale com Deus agora. Querido Deus, no santo e glorioso nome de Jesus, nós buscamos agora, Senhor, a tua face em oração. Ó eterno Pai, o Senhor que trouxe através do teu Espírito Santo a tua palavra, Senhor, ao meu coração, ao coração da tua igreja, nos dê também, Senhor, a compreensão, ó Deus, deste Cordeiro inocente, perfeito, que realizou um sacrifício eterno, que nunca mais precisou ou precisará ser repetido, e nos torne, Senhor, pela tua bondade, dignos deste momento, para que comamos deste pão e bebamos deste cálice, Senhor, para a salvação, para a vida eterna, recordando, ó Deus, a palavra que lemos agora, que aquele que não comer da tua carne, não beber do teu sangue, não tem parte contigo, mas aquele que come da tua carne e bebe do teu sangue, tem a vida eterna, e o Senhor nos ressuscitará no último dia. Senhor nosso, que seja uma obra do teu Espírito, Senhor, convencendo aquele e aquela, ó Deus, que talvez ainda não se encontre nesta posição. Meu Deus, abra os olhos espirituais de cada um de nós, os teus filhos, nos leve ao centro do teu querer, Senhor, ao centro da tua vontade. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, seja conosco, hoje e sempre. Amém.